Olá, bem-vindos a mais um vídeo, desta vez para a História, 12º ano, e vou começar por dar um contexto sobre o que é que vai ser o ano. O ano vai ser mais a falar do contexto geopolítico a nível do século XX, quer seja em Portugal, na Europa e no mundo. Obviamente sempre tendo um foco principal em Portugal. Então, nós começamos na primeira aula por dar um pequeno apanhado daquilo que era o contexto geopolítico antes da Primeira Guerra Mundial e depois da Primeira Guerra Mundial. E, portanto, eu gostava também de fazê-lo aqui, que é para terem um contexto para poderem perceber o que vai acontecer a seguir. Em primeiro lugar, é importante perceber que potências havia. Que potências é que havia então? Havia a Inglaterra, que tinha tido a sua Revolução Industrial cerca de fins do século XIX, 1890. E havia a Alemanha, que teve um bocadinho mais tarde, e a França, que também teve por volta dessas alturas. Então, a economia desses três países era mais ou menos competitiva, mas principalmente a da Inglaterra e da Alemanha. No entanto, havia uma coisa que eu esperava, que é a Inglaterra tinha um império ultramarino, e a Alemanha não. A Alemanha não tinha qualquer colónia e estava muito fechada porque tem apenas aquele Mar do Norte. Pronto, então a Inglaterra tinha uma economia que se podia desenvolver melhor porque podia trazer as matérias-primas das colónias e podia transformá-las nas suas fábricas altamente modernas e podia voltar a vendê-las quer ao mercado europeu, quer aos Estados Unidos, quer de volta para as colónias a preços bastante exploradores, whatever. A preços que não beneficiavam muitas colónias, mas que para o coração do Império eram ótimos. E, portanto, a Alemanha, não tendo isso, viu que a única forma de estar em pé de igualdade era disputar as mesmas colónias. Então, começou a guerrear um bocado junto às ilhas e às terras da Inglaterra. A Inglaterra, obviamente, respondia, então começou a ficar uma tensão entre os dois países. A França, por outro lado, existia o revanchismo francês. Revanchismo vem de revanche, que é um termo um bocado francês, um bocado brasileirado por nós, que significa vingança, que significa tentar novamente tomar de volta, etc. E, portanto, os franceses estavam a sentir as mágoas, quer financeiramente, quer no orgulho nacional, de terem perdido anos antes a guerra com a Alemanha, com que na altura não era a Alemanha, era o Império Prússio. Então, eles perderam essa guerra e perderam dois territórios, a Alsácia, acho eu, Alsácia, exatamente, e a Lorena. E esses territórios eram bastante ricos em minerais e, portanto, era conveniente recuperá-los. E já que havia esta tensão toda, eles estavam também a tentar manipular o mapa com os seus interesses. Depois, existe a Itália, mais a sul, que quer controlar mais ilhas e mais territórios no mar Adriático para poder ter um domínio mais forte no mar e um domínio comercial. E o que é que há mais nessa área da Itália? Existe o Império Austro-Húngaro, mais a este e mais ou menos à mesma latitude. No entanto, também existe o Império Otomano mais para as alturas do Médio Oriente e, portanto, estão todos aí a convergir nessa área central, nas Balcãs, na Península Balcã. E, portanto, existe também bastante tensão aí, porque os impérios estão a tentar anexar territórios cada vez mais, para se alargarem cada vez mais, e os territórios não querem necessariamente ser anexados. Por exemplo, a Bósnia foi anexada pelo Império Otomano, se não estou em erro. Não é relevante se estiver errado, mas acho que é isso. E pronto, foram anexados e eles não se sentiam de forma alguma anexados porque não é a nossa língua, não é a nossa cultura e agora estamos a ser governados por um governo que não é o nosso, então eles não estavam nada contentes. E pronto, e todos os territórios eram mais ou menos assim. E por fim, havia esse anexamento e portanto estavam todos revoltados uns com os outros. O que levou a que começassem a correr ao armamento, a desenvolver mais armas novas, a treinar todos os seus exércitos, a chamar mais pessoas para a tropa. Depois houve um assassinato que acabou por dar cabo disso tudo e a guerra começou e teve as suas fases, teve os ataques rápidos, teve as trincheiras, depois teve a intervenção dos Estados Unidos, teve a Rússia ir embora. Pronto, isso aí é outro assunto, não é assim propriamente relevante para o 12º ano. E o que é que aconteceu? Depois dos Estados Unidos entrarem lá no fim, a Alemanha perdeu, os outros países foram todos derrotados antes. No fim, a Alemanha perdeu e acabou por pedir o armistício, que é basicamente uma pausa para poderem começar as conversações de paz. E a Alemanha teve que assinar um tratado, o Tratado de Versalhes, em França, que foi bastante humilhante para eles.
E foi humilhante porque tiveram que, primeiro, pagar uma multa altíssima, que os levou para uma crise económica sem precedentes, que nunca tinham tido uma tão grande. Tiveram que dar a Alsácia e a Lorena à França, como a França pretendia. Tiveram que reduzir o seu exército para apenas 100 mil unidades de infantaria. E, portanto, nunca poderiam voltar a defender-se e a atacar os outros países. Ficou sem todas as colónias ultramarinhas que tinha alcançado até então, de roubar a Inglaterra e outras começou a atacar em África. Portanto, a Alemanha perdeu tudo e o orgulho nacional ficou bastante ferido e a crise que eles tiveram, começaram a imprimir notas para ver se conseguiam pagar a dívida e inflação não resulta, portanto tiveram uma grande crise e culparam a Inglaterra. Foi por isso que depois os nazistas, o Hitler conseguiu tipo, tanto apoio, porque é uma questão de orgulho nacional que ficou ferido. Além disso, como é que o mundo ficou então? Para além da Alemanha, o que é que aconteceu ao mundo? Os Estados Unidos tinham passado a guerra toda a vender mantimentos aos aliados e a mandar armas e munições e, portanto, estavam bastante ricos e são agora a primeira potência mundial, que antes era a Inglaterra. A Inglaterra e a França até estão relativamente bem, precisam de ajuda dos Estados Unidos financeira e que depois vão ter que pagar para reconstruir as suas cidades, para voltar a pôr as fábricas a andar como antes ou melhor. E o que aconteceu aos territórios? Os impérios austro-húngaro e otomano foram dissolvidos em territórios mais pequenos, os Balcãs ficaram independentes como queriam e começaram a formar democracias mais liberais, ou pelo menos regimes em que havia mais liberalismo por comparação aos impérios anteriores. E pronto, isso foi positivo porque era o que eles sempre queriam. E que mais? Criou-se a Sociedade das Nações, que foi uma organização internacional pós-guerra para tentar que os países conseguissem resolver tudo diplomaticamente no futuro. Também sabemos que não resultou. E pronto, eu acho que principalmente foi isso. Acabaram as barreiras económicas e o mundo ficou assim. A Rússia retirou-se em 1917 da guerra porque houve uma revolução contra os czares e depois houve a revolução bolchevique. Então eles agora estavam ali todos comunistas, todos contentes na sua vida e não queriam saber mais da guerra. Portanto, a Rússia começou a transformar-se na União Soviética, nos Soviéticos Unidos, e deixaram para trás territórios como a Finlândia, a Polónia, a Estónia, a Letónia, a Lituânia, e portanto esses países tornaram-se independentes. Agora, o mapa fica mais ou menos assim, eu vou deixar aqui uma figura, e portanto, depois a Segunda Guerra Mundial aconteceu por causa das imposições que aconteceram à Alemanha, e pronto, e também a Itália não conseguiu bem o que queria. Pronto, acho que é isto por este vídeo, é apenas um pequeno contexto sobre como o mundo ficou depois da Primeira Guerra Mundial, como era antes, para agora podermos entender a matéria que vier, porque é bastante interessante, mas sem isto tipo, podemos perder algumas ideias, e portanto é isso. Espero ter ajudado e até à próxima.